só eu que não consigo. Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, né, quando vocês receberem o livro, vocês vão ver que eu não sigo o livro na sequência que ele é ofertado, tá? O conteúdo de genética tá um pouco mais para frente. Mas por que eu dou primeiro genética? Porque ele é o assunto mais complexo e é teoricamente o assunto que demora mais. Então, eu dedico um pouco mais de tempo para ele e coloco ele no início, porque o Enem normalmente acontece antes do ano letivo acabar. E quando eu seguia a sequência do livro, acabava que alguns assuntos de genética não eram dados por falta de tempo, porque o Enem já é em novembro e a gente tinha até dezembro para terminar o conteúdo. Então eu resolvi mudar a ordem das coisas. Eu coloco o assunto de genética para frente e assuntos não tão importantes, porque genética não cai no Enem, gente, despenca, tá certo? Então todo ano a gente tem muitas questões de genética no Enem. Então eu prefiro dar um enfoque maior a esse conteúdo que é um pouco mais complexo, mas é super fácil de entender. O único problema é que, se perder uma aula, infelizmente pode ficar faltando alguma coisa para você dar continuidade na compreensão dos assuntos, porque a genética ela é em cadeia. Então, um assunto precisa do outro para ser compreendido. Então, evitem faltar as aulas de genética, porque vocês vão ficar viajando, certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, gente, vocês podem ter 2 músicas de fundo e uma mosca chata. Aqui tem muito passarinho, então em algum momento vocês vão ver um passarinho. Os passarinhos cantando, passando por aqui. A outra música de fundo é o meu bebezinho chorando lá atrás, certo? Então, ignorem, tá? Ele tá com a minha mãe. Então, introdução à genética. O que é alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar. Então, vocês viram no primeiro ano que existem 2 tipos de célula. Obrigada, Odjane. Meu bebê é lindo mesmo. Puxa a mamãe, que é super humilde. Então, a gente tem 2 tipos de célula. A célula procariótica e a célula... Ele acordou. Eu escutei o grito dele. A célula procariótica e a célula eucariótica. Como é que a gente vai diferenciar as 2 células? Então, macetinho para vocês, certo? Essa palavrinha aqui, cário, ela vem do latim, né? A maior parte das nomenclaturas que a gente tem na ciência, elas derivam do latim e permanece a gente utilizando essas... Quando a gente vai nomear alguma coisa, a gente usa o termo em latim, porque o latim é uma língua morta e a gente não pode mais modificar. E carium significa núcleo. Vocês não conseguem ver meu mouse, né? Ah, conseguem. O cário significa núcleo. E por que o meu tá sumindo? Agora voltou. Então, cárion significa núcleo. Se eu tenho um procárion ou uma procarioteca, pro vem de primitivo. Então, eu tenho um cárion primitivo. Então, isso significa que a minha célula vai ter um núcleo primitivo, ou seja, esse núcleo primitivo não existe. Meu mouse está bugando aqui, gente. Deixa eu ver. Pronto. Mas vocês conseguem ver. Oi, meu amor. Oi. Isso. Aí, o material que eu vou utilizar com vocês, gente, eu vou ter que postar no Sigeduc, tá certo? Então, vocês vão ter acesso aos materiais lá pelo Sigeduc. Quem não tiver acesso ao Sigeduc, tenta regularizar a situação, mas caso não consiga de jeito nenhum, porque algumas atividades também vão ser postadas lá e questionários vão ser feitos por lá. Então, quem não conseguir, Vitória, eu tô gravando a aula, certo? Vou postar no YouTube e vou postar o link para vocês lá no Sigeduc e disponibilizar no grupo. Então, eu vou ver se vai dar certo, tá? Que eu vou ter que fazer as edições e tudo mais, e eu sou muito
analfabete com relação a isso, mas eu tô gravando a aula para poder postar para vocês lá no YouTube, tá certo? Vai dar certo. Quem não tiver acesso ou ficou em dúvida com alguma coisa, espero que consiga revisar depois. Então, vamos lá. Não, Brenda, não passei a lista de frequência. Então, célula procariótica é aquela... Nossa. Eita. Anabel se entregando ali. Eu li, por isso que eu fiquei paralisada. Então vamos lá, nos recuperar da ressaca do domingo, com biologia, na veia. Então vamos lá. Célula procariótica é aquela célula que não tem núcleo. Célula eucariótica, ela já é uma célula mais complexa. Por isso que a maioria dos organismos que vivem atualmente possuem células eucarióticas em sua... Ai, mosca chata dos infernos. A célula eucariótica, células eucarióticas em sua composição. Então, vejam que se a gente comparar uma célula eucariótica com a célula procariótica, vocês vão ver dentro da célula muito mais coisas do que numa célula mais simples. Então, as células procarióticas são ditas células simples. Elas não vão ter o núcleo e vão ter o DNA disperso, mergulhado dentro do citoplasma sem qualquer proteção. Então, esse núcleo é uma novidade evolutiva, digamos assim, para proteger o material genético contra degradações, contra micro-organismos que podem invadir aquela célula e danificar esse DNA. Então, a gente tem, dentro do grupo de células eucarióticas, dois tipos de células. As células animais e as células vegetais, certo? Se a gente observar, dentro desse grupo de células eucarióticas, elas também possuem diferenças. A célula a procariótica, ela vai ter essas estruturas aqui, verdes, que são chamados cloroplastos. Alguém sabe o que é cloroplasto? Então, gente, por que as folhas são verdes? As folhas das plantas são verdes. Ninguém, né? Me deixaram no vácuo. Isso, Ana. Então, as folhas são verdes porque elas são ricas em cloroplastos. Esses cloroplastos que existem dentro das células das folhas são elas que captam a energia da luz solar e convertem água e sais minerais em glicose, que é o alimento da própria planta. Aí a gente já entra também na questão da diferença de organismos heterotróficos e autotróficos. Os autotróficos são aqueles que conseguem produzir tudo aquele material que eles precisam para a sua sobrevivência. Os heterotróficos não. Isso, Juan, a clorofila basicamente é utilizada na fotossíntese para produzir o próprio alimento. Então, as células animais, elas não possuem cloroplastos. Então, nós somos organismos... Cauê, guarda essa pergunta que depois eu respondo, porque os flamingos ficam rosa. Então, a gente tem nas células animais, as células eucarióticas, elas não possuem cloroplasto, então a gente não consegue realizar fotossíntese, por isso que a gente precisa se alimentar. A gente precisa de fontes de alimento externo. A gente come para conseguir a glicose necessária para sobreviver. E além do cloroplasto, a gente tem o quê? Essa estrutura verde aqui, que fica ao redor da folha, que é chamada de parede celular. Essa parede celular ela vai funcionar realmente como uma parede. Ela é uma estrutura rígida que está por fora da membrana celular e vai fazer com que essa célula perca menos água e eu consiga empilhar uma célula na outra. Por isso que existem árvores com mais de 50 metros de comprimento, porque a rigidez da parede celular permite isso. Se a gente pegasse um amontoado de células eucarióticas não vegetais, né? A gente
a gente não conseguiria fazer esse processo de empilhar essas células, porque como elas não têm uma estrutura rígida, elas são maleáveis e elas tendem a se deformar. Então, a gente não teria esse crescimento em comprimento, a gente teria mais em largura, porque elas iam se espalhando. Então, dentro do nosso organismo, né, de todos os organismos vivos de uma forma geral, existem o material genético, que é formado pelo DNA. E esse DNA é uma fita dupla. Deixa eu ver. Uma fita dupla. Isso aqui é uma fita, duas fitas, ligadas por bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Esse material genético fica lá dentro do núcleo, nas células eucarióticas, protegido pelo núcleo. Então, imagine esse emaranhado de fios, um novelo todo desenrolado, certo? Quando a célula está em estado estacionário, o que seria um estado estacionário? Essa célula está lá trabalhando de boas, não está se dividindo. Então, parte do seu material genético está desenrolado. E então fica um emaranhado de fios lá dentro do núcleo. Quando essa célula recebe um estímulo para se dividir, o que é que acontece? Esses fios que estão soltos, eles começam a se novelar, fazendo uma bolinha de lã. Quando ele começa a se novelar, ele começa a se enrolar sobre si, a gente tem essa estrutura aqui, chamada de cromossomo. Então, o cromossomo é uma estrutura nuclear formada por DNA e proteínas, tá certo? Quando cromossomos felizes, seremos muito mais quando tivermos tete a tete, né? Ao vivo, pessoalmente. Porque eu só vejo fotos. Conheço Arnaud. Arnaud é top. Arnaud pornô. Então, vamos lá. Mouse, me ajuda. Pronto. Então, aqui a gente tem o cromossomo. E a gente vê esse cromossomo em formato de X porque ele está duplicado. Então, uma cópia vai para uma célula, outra cópia vai para outra célula. E antes da célula se dividir, vejam aqui o núcleo cheio de cromossomozinhos, já com as suas cópias ligadas a si, tá certo? Então, quando a célula vai se dividir, ela enovela o seu material genético para evitar maiores danos. Dentro dos cromossomos em si, a gente chama de cariótipo, que são os tipos de cromossomo. Nos seres humanos, a gente vai ter 46 cromossomos, certo? Desses 46, eles se organizam em pares. Por quê? 23 vieram do meu pai, 23 vieram da minha mãe. Certo? Tudo bem até aqui? Ok, obrigada. Então, a gente tem 23 pares. Do 1 ao 22, que a gente chama do par 1 ao par 22, a gente chama de cromossomo autossômico. Tanto faz o indivíduo ser homem ou mulher, certo? Não entendi, professora, como assim? Tanto homem quanto mulher tem cabelo? Tem. Cor de pele? Tem. Tem características para ser gordo ou magro? Tem. Então, do par 1 ao 22, a gente vai ter características que são compartilhadas tanto em homem quanto em mulheres. O par 23, que é o último par, a gente chama de par sexual ou cromossomo sexual, que é nesse cromossomo que a gente vai ter a determinação sexual biológica do indivíduo, tá? Se for XY, biologicamente o indivíduo é homem. Se for XX, biologicamente o indivíduo é mulher, tá certo? E se a gente olhar, perceber aqui o formato dos cromossomos, o X é um pouco mais comprido que o cromossomo Y. Aí vocês podem perguntar por quê. No cromossomo Y, durante o processo evolutivo, né, durante toda a evolução, existiam pedaços que não serviam para nada. E isso foi sendo selecionado e foi sendo retirado
Juan não é bem essa nomenclatura que a gente utiliza. Durante o processo de formação do indivíduo no útero da mãe, antes dos cromossomos começarem a atuar, a estrutura sexual ela é compartilhada, certo? Então eu vou ter uma estrutura que pode virar um pênis e por falta de estímulo vira a vulva e a vagina, certo? Então, quando a gente tiver mais para frente vendo a embriologia, eu explico melhor essa questão dos cromossomos sexuais atuando no desenvolvimento do indivíduo, tá certo? Mas a ausência do cromossomo Y é o que determina o indivíduo ser biologicamente mulher, certo? A falta do excesso de testosterona, tá? Porque a mulher também produz testosterona, só que em bem pequenas quantidades. Ai, não vou discutir com vocês isso agora não, tá? Conversem aí e guardem as dúvidas para um próximo momento. Então, aqui a gente tem o par sexual caracterizado por XY. Então, esses cromossomos, eles são particulares para cada espécie. Então, como eu mencionei para vocês, na raça humana, né, nos homens de uma forma geral, no Homo sapiens sapiens, a gente tem 46 cromossomos. Como as árvores, os vegetais de uma forma geral também são organismos vivos, eles também possuem sua carga genética. Vejam aqui que o pepino tem 14 cromossomos. O feijãozinho que a gente vai comer já já no almoço, 22 cromossomos. A banana tem 88. A banana tem mais cromossomo que o ser humano. Mas muito desse cromossomo não serve para nada, tá ali só para preencher espaços vazios. Gente, olha a peste da mosca, 6 cromossomos, mas ela perturba como ninguém com 6 cromossomos, tá? Então, assim, cada organismo tem seu pacote gênico específico, ok? Outros conceitos que vocês estão me enrolando no fio. Outros conceitos que a gente precisa lembrar. A gente tem células haploides e células diploides. Qual a diferença entre as duas? Células haploides são aquelas que têm metade da carga genética. E células diploides vai ter a carga completa. Alguém consegue citar no nosso organismo exemplo de célula haploide que possui metade da nossa carga genética? Cri, cri, cri. Aqui em casa não tem grilo. Bora lá. Lembram que eu falei para você? Isso, não o esperma, Juan. Os espermatozoides, tá certo? O esperma é o conjunto de tudo, substâncias e o espermatozoide. Então, as células haploides que existem nos organismos humanos são as células gaméticas, ou seja, nas mulheres os óvulos e nos meninos os espermatozoides. Por quê? Tem metade da informação genética, porque na hora lá do vamos ver, a gente tem papai e mamãe namorando, papai vai mandar os espermatozoides com 23 cromossomos, mamãe vai mandar o óvulo com 23 cromossomos. Lá na hora do rally rola a coisa vai se encontrar. Se houver fecundação, eu vou ter um futuro organismo com 46 cromossomos. O restante das células do nosso corpo vão ter 46 cromossomos, tá certo? Porque eu já recebi 23 do meu pai e já recebi 23 da minha mãe. Então dá os 46. Sendo que a célula que produz esses 23 cromossomos é uma célula com 46, tá? Que é onde a gente entra nos conceitos de mitose e meiose. Isso, Heloísa. Ai, Cauê, desculpa de estragar a sua infância, mas aqui nas aulas de biologia não tem cegonha. Não tem mesmo. Aqui o negócio é mais tiro, porrada e bomba. Então vamos lá. Na meiose, eu vou ter uma célula diploide,
com 46 cromossomos, que vai sofrer 2 divisões sucessivas para produzir os gametas. Então, nos homens, lá no testículo de vocês, existem as células formadoras de espermatozoide. Essas células vão ter 46 cromossomos. Elas vão sofrer a primeira divisão, cada célula originando 2 com N, ou seja, 23 cromossomos, e cada célula dessa formada vai originar mais 2 com N, totalizando 4 espermatozoides. Por isso que homem tem mais células reprodutivas que as mulheres, porque a cada célula gamética que vai ser produzida, produz 4. A mulher já é diferente. Primeiro, a primeira diferença, né? Quando a gente nasce, nós mulheres nascemos, nós já nascemos com todos os nossos óvulos produzidos. A partir do momento da primeira menstruação, né, da puberdade, esses óvulos eles vão sendo amadurecidos e vão sendo liberados. Por isso que a gente entra no estado de menopausa, porque por volta dos 50 anos, a gente já não tem mais óvulos para ser liberados. Então, isso prejudica um pouco na produção. Eita, as coisas caindo aqui nos meus pés. Só um minutinho, gente. A gente não tem mais produção de liberação de óvulo e a gente fica prejudicado na produção de alguns estrógenos. Por isso que a gente precisa fazer reposição hormonal. Então, para cada célula gamética na mulher, eu vou ter a produção de uma célula ovo e 3 células que a gente chama de células acessórias. Essas células acessórias, elas vão ajudar a manter o meu óvulo vivo até o momento da liberação. No homem, não. Eu vou ter uma célula gamética que vai produzir 4 espermatozoides. E vocês começam a produzir a partir da puberdade. Então, vocês produzem até o final da vida, se deixar, certo? Então, e também vocês produzem de ruma, né, de carrada. São centenas de milhares que vocês produzem. E quando a pessoa não tem um estado sexualmente ativo, você não deixa de produzir, mas o seu corpo ele está absorvendo aqueles espermatozoides e reutilizando algumas substâncias. Então, nada se perde, né? Tudo se reaproveita. Então, aqui a gente tem a mitose. Então, uma célula com 46 vai originar mais 2 células com 46. Quando é que acontece isso? Alguém já levou aquela topada que olhou para a pedra e metade do dedo ficou lá? Aquela topada bem top. Pois é. A gente fica com chaboque no dedo. Quem nunca? Ai, gente, eu sou destrambelhada demais. Meu dedo mindinho tem amor eterno com o sofá daqui de casa, com a mesa daqui de casa. Altas coisas. Isso, aquela topada que você continua assim no embalo para dizer nada aconteceu. O sangue descendo, a lágrima descendo, você não aconteceu nada. Então, gente, quando a gente leva um corte, o buraco não fica lá. Por quê? As células que permaneceram, só um detalhe, as células da pedra que ficaram na pedra, elas vão morrer, tá certo? Porque não vão ter nutrientes sendo levados ali para manter elas vivas por muito tempo. Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Então, as células que permaneceram lá no chaboque do dedo, elas vão sofrer um estímulo que é o estímulo causado pela ausência das células que foram arrancadas dali. Então, a ausência dessa célula vai fazer com que ela receba esse estímulo e ela entre no processo de divisão celular. Então, as células que permaneceram ali, elas vão sofrer processos de mitose. Cada célula que está ali vai gerar 2 novas, certo? Sendo que essas 2 novas, cada uma vai ter 46 cromossomos, ou seja, a mesma carga genética da célula-mãe. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente se corta, o processo de cicatrização acontece dessa forma. Aquele corte, a ausência daquelas células que foram cortadas, elas vão
estimular o processo de divisão celular. Então, todo o meu corpo, com exceção das células produtoras de gameta, que vão produzir os gametas, elas vão realizar mitose, tá certo? Algumas células, elas produzem, estão realizando mitoses mais rápido que outras. Por exemplo, a mucosa do nosso nariz, né? A mucosa do olho, a mucosa que reveste a garganta. Por elas estarem o tempo inteiro sendo agredidas, que o fato da gente consumir alimentos e às vezes não mastigar muito bem, quem nunca comeu um negócio seco que ficou meio entalado, que desceu rasgando? Quando a gente sente que está descendo rasgando, gente, a gente pode estar arrancando algumas células da camada superficial da mucosa. Então, aquelas células ali, elas estão se renovando constantemente. Então, ai, cuscuz sem manteiga é a treva, né? Deixa eu beber água, tô ficando rouca. Oi. Depende do estágio que você tá, Lucas. Porque, pronto, tem pessoas que têm. Já viram queloide? Que parece uma costurinha na pele. Algumas pessoas se cortam e formam queloide. Isso é uma característica genética, tá certo? Tem pessoas que têm facilidade em ter queloide, tem pessoas que não têm queloide. Então, a questão é no processo de cicatrização. Quando a gente vai cicatrizar e, tipo, é um corte muito grande ou muito extenso. Ai, Aslian, adoro café, eu sou a viciada do café. Quando a gente tem esse corte muito extenso, o tecido cicatricial, ele não é como o original. Aí acaba deixando um tecido diferente. E às vezes fica até de cor diferente. O corte fica mais claro, na região do corte, né, onde cicatrizou, fica mais claro do que a própria pele, digamos assim. Então, isso é uma característica genética no processo de cicatrização, tá certo? Então, aí vai variar de pessoa para pessoa. Nem todo mundo tem queloide, mas muitas. Alguém perguntou mais alguma coisa? Anabel, eu nunca li nada a respeito. Eu posso procurar saber e trazer esse dado para você em outro momento, tá? Porque como é uma característica genética, a gente sabe que pessoas com pele negra, elas têm diversas características que são mais, digamos assim, complexas e satisfatórias para a pessoa negra, por exemplo. Ela tem mais força, elas têm mais resistência, principalmente a doenças, conseguem sobreviver com doenças que pessoas de pele branca não conseguem, como por exemplo a anemia falciforme, mas eu posso procurar, vou até anotar, tá certo? Eu posso procurar saber se as pessoas de pele negra têm mais tendência a ter queloide, tá bom? Vou anotar. Aí, na próxima aula eu trago para você a resposta. Tudo bem até aqui com relação à divisão celular? Beleza, então vamos dar continuidade. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo da replicação do DNA. Aqui eu tenho lá minha célula realizando suas atividades e ela recebeu um estímulo. Vamos imaginar novamente lá a célula do dedão, né, que sofreu dano. Eu tenho um cromossomo azul e o cromossomo vermelho. Aqui eu estou representando apenas 2 cromossomos, tá? Mas eu estou emitindo quantos? 44, tá certo? Essa célula tem 46, então eu estou só mostrando 2, estou omitindo 44. Essa célula recebeu o estímulo e cada cromossomo... Gente, meu mouse fica bugando, fica desaparecendo ponteiro, aí eu fico desorientada, porque eu não sei para onde eu tô apontando. Pronto, tô apontando para... E eu tô logada em 2 lugares para ver se tá tudo ok para vocês. E se faltar energia aqui, eu retomo de outro lugar. Então, aqui nessa segunda célula, eu vou ter o quê? 2 cópias de cada cromossomo.
Lembre-se que eu estou representando 2 cromossomos. Os outros 44 também se duplicaram, mas imagine eu mostrar para vocês uma célula com 46 cromossomos duplicados. Ia ficar muito confuso visualmente para vocês, então só estou mostrando 2. Então, cada célula vai ter sua cópia. Cópia do azul, cópia do vermelho. Dentro do processo de mitose, a gente tem os passo a passo que a gente vai... Não lembro se a gente vai entrar em detalhes agora, mas aqui seria a primeira fase da mitose, segunda fase da mitose. Esses cromossomos, eles se organizam aqui na parte central da célula, que é chamado de formação de placa equatorial. Lembra do equador, né? Que é uma linha reta que corta no meio. E esses cromossomos, eles vão ser pescados por esses filamentos aqui. Então, eles vão se ligar ao cromossomo dos 2 lados. Esses filamentos, eles vão puxar. Lembra do cabo de guerra, que um puxa do lado e outro puxa do outro? A célula vai fazer esse movimento. Esse lado vai puxar para cá e esse lado vai puxar para cá. Como a força é igual dos 2 lados, essa cópia aqui, ela tende a se romper aqui, nessa estrutura chamada cinetocoro ou cinétocoro. Certo? Aqui é essa estrutura aqui que eu chamo de umbigo. Tá colado pelo umbigo. Volta, mouse. Então, quando eu faço a força para cá, eu puxo uma cópia do vermelho, uma cópia do azul para cá, para baixo. Como eu faço a mesma força para cima, eu puxo uma cópia do azul e uma cópia do vermelho. E essa célula vai sofrer estrangulamento aqui, originando 2 células iguais a quem? A célula lá original. Então, isso aqui acontece quando a gente leva topada, leva cortes e tudo mais. O processo de mitose. Eu vou originar 2 células com a mesma carga genética da original. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Ou vocês querem que eu explique novamente? Certo. Então, dúvidas? Pronto, Leide pediu para explicar novamente. Leide, eu vou ter uma célula original. Lembra das células lá da topada, tá? As células que ficaram lá no dedo. As células do meu dedo têm 46 cromossomos, mas eu só estou representando 2. Quando eu vou dividir pensem o seguinte, se eu tiver um bolo e for dividir esse bolo sempre em 2, eu vou ter metade, metade, não é isso? Aí eu pego metade e divido no meio. Aí vou pegar, dividir no meio. Se eu fizer isso sem aumentar o bolo, vai chegar um momento que não vai ter mais bolo. Vocês conseguem entender dessa forma? Então, toda vez que essa célula... Volta, mouse. Toda vez que essa célula, ela precisar se duplicar, eu preciso duplicar tudo que tem dentro dela, inclusive o material genético. Então, o material genético está sendo duplicado, o citoplasma, né, que é a substância viscosa, está sendo duplicada, as organelas dentro da célula estão sendo duplicadas. Por quê? Porque eu tenho que manter esse tamanho quando ela se dividir em 2. Então, a ordem para a divisão, Hanna, é isso que você fala? Não. Primeiro você duplica, tem ordem sim. Primeiro você duplica todas as organelas, citoplasma. Como o material genético, o DNA, é a molécula mais importante dentro da célula, ela é a única, a última a se replicar, porque ela tem que ser replicada nos mínimos detalhes para evitar erros genéticos, tá certo? Então, primeiro eu duplico todo o conteúdo externo ao núcleo e depois eu vou duplicar o que tem dentro do núcleo, tá certo? Então, voltando. Dupliquei tudo, depois, por último, meu material genético. Aí, esse material genético, ele fica ligado, uma cópia fica ligada à outra. Quando essa cópia vai se dividir, ela faz o quê? Divide uma cópia para cada polo da célula, porque cada polo da célula vai gerar uma nova célula. Então,
Aqui eu tenho os cromossomos se organizando no centro para serem pescados. Depois que esses filamentos se ligou ao vermelho de um lado, se ligou ao vermelho do outro lado, eles vão brincar de cabo de guerra, mas eles vão exercer a mesma força. Por eles exercerem a mesma força, esse cromossomo faz o quê? Ele se rompe no meio, tá? Metade desse material genético vai para uma célula e a outra metade vai para outra célula, tá certo? Ficou mais claro assim, Lady? Ficou melhor para entender? Certo, ok. Vou dar continuidade, tá? Então, aqui seria o processo da meiose. Diferença da mitose para meiose é que a mitose eu divido uma única vez. A meiose, o nome já está dizendo, eu estou dividindo a informação no meio, certo? É outro macete. Se eu tiver em dúvida o que é mitose e meiose, a meiose sempre vai ter metade da informação original. Então, se eu comparar aqui, essa célula eu tenho 2 cromossomos, visualmente aqui. Se eu for olhar o que está originando, eu só tenho metade. Cada célula dessa eu só vou ter uma cópia. Então, eu não dividi a informação no meio, então eu tenho um processo de meiose, tá certo? Então, como é que acontece a meiose? Mesma coisa, essa célula vai sofrer um estímulo, cada cópia do material genético desse vai ser, ou cada filamento desse de cromossomo vai ser duplicado. Então, aqui tem uma cópia, uma cópia, uma cópia e uma cópia. Na meiose, eu tenho 2 divisões. A primeira divisão puxa um cromossomo inteiro para cada lado. Na mitose, eu já dividia no meio, né? Aqui na meiose não acontece isso na primeira divisão. Então, eu puxei um cromossomo para cada lado. Sendo que na meiose, eu tenho uma particularidade. Somente no processo de meiose é possível realizar um processo chamado de crossing over, ou seja, troca de pedaços. Se vocês observarem, aqui eu tenho um cromossomo vermelho e um cromossomo, para mim, é azul claro, tá certo? Vejam que nos cromossomos seguintes eu tenho um cromossomo vermelho com uma perninha azul e um cromossomo azul com uma perninha vermelha. Porque na hora que esses cromossomos são centralizados aqui, eles trocaram um pedaço, as perninhas. Isso só é possível na meiose. Vocês vão entender já já o porquê dessa troca de pedaços. Aí, esse cromossomo vai sofrer uma nova divisão. E agora é que eu vou ter o cabo de guerra, levo metade para um lado, metade para o outro. Aqui, na meiose 2, metade para um lado, metade para o outro. Então, essa metade de cima vai originar parte vermelha, parte azul, cromossomo todo vermelho. Parte azul, parte vermelha, cromossomo todo azul, certo? Por que isso aqui é importante? Esses cromossomos aqui são exatamente iguais aos cromossomos originais? Quando você... Não, né? O que isso quer dizer no final das contas? Todo mundo aqui tem irmão? Pronto. Numa família com vários irmãos, esses irmãos são iguais? Tirando os gêmeos idênticos, pelo amor de Deus. Graças a Deus, não. Matheus, você é ótimo. Então, os irmãos não são iguais. Não tanto. Ou seja, compartilham características, mas não são iguais. Mas não derivam do mesmo pai e da mesma mãe? Não é o mesmo material genético originando esse povo todo? A questão, a resposta está aqui. Vamos lá. Eu tenho 2 irmãos. Esse cromossomo aqui, eu recebi. Esse cromossomo aqui, meu irmão recebeu. E esse aqui, meu segundo irmão recebeu. Então, vejam que
vermelho todo mundo tem, não é isso? Sendo que essas partes vermelhas, elas não são iguais. Então, por mais que a gente receba material genético do mesmo pai, da mesma mãe, a gente não está obrigatoriamente recebendo a mesma informação genética. Por isso que eu tô com um pregador na mão mostrando para vocês. Eu tô no meu ateliê, por isso que tudo que eu tô pegando eu tô mostrando. Então, por isso que numa família de 10 filhos, que antigamente as famílias eram assim, né? Eu não recebo Bolsa Família, Eduardo. É arte, Vitor, depois eu mostro. É arte de várias formas. Então, numa família grande, todo mundo é diferente, por quê? A gente tem partes de cromossomos, tipo, eu recebi uma informação genética que os meus irmãos não receberam, tá certo? Então, na meiose, a gente tem esse crossing over que vai gerar o quê? Variabilidade genética. Por isso que existem milhares de pessoas e nenhuma é igual à outra. Por quê? Essa possibilidade de troca de material genético durante a produção de um gameta, aqui a gente está produzindo um gameta, certo? Então, uma célula gamética está originando 4 células diferentes, certo? Então, eu tenho possibilidade de gerar pessoas com características diferentes por causa dessa troca. Isso sempre acontece? Não. Isso é um evento aleatório. O que é que vai determinar? Só Deus sabe, certo? Quando é que vai acontecer? Só Deus sabe, tá? Então, existe, acontece, mas a ciência não consegue determinar o porquê de acontecer. No mesmo caso de gêmeos idênticos, a gente tem uma única célula que vai originar 2 bebês. Eles são idênticos por quê? Porque eles são originados a partir de uma única célula que sofreu um estímulo e puf, virou 2. E cada célula dessa vai virar um bebê, tá certo? No caso de idênticos. No caso de gêmeos não idênticos, o que é que acontece? A mulher liberou 2 óvulos durante aquele processo, daquele período reprodutivo, e cada óvulo desse foi fecundado por um espermatozoide, originando bebês diferentes. Por isso que quando é caso de gêmeos não idênticos, o sexo pode mudar. Eu posso ter um menino e uma menina, 2 meninas ou 2 meninos. No caso de bebês idênticos, é o mesmo. Obrigatoriamente tem que ser o mesmo sexo, porque eles são originados a partir de uma única célula ovo, tá bom? Então, bora lá. Voltando aqui para os conceitos. Então, a gente viu que o meu cromossomo é formado por uma molécula de DNA. E esse DNA, se a gente olhar bem de pertinho, ele é formado por bases nitrogenadas. E se eu pegar um pedaço desse material genético, eu posso chamar de gene, tá? Então, o meu organismo, o meu material genético, é formado por vários genes. O que seria um gene? É um segmento de molécula de DNA que determina uma característica. O que seria uma característica? A cor do meu cabelo é determinado por um gene. A cor da minha pele é determinada por um gene. A cor dos meus olhos são determinados por um gene. Então, todas as minhas características físicas, visuais e não visuais, ou seja, os meus genes determinam até os meus batimentos cardíacos, tá certo? Então, a gente tem gene para tudo, tudo, ok? O que são, deixa eu ver se tem no slide seguinte. Não, vou explicar aqui. Essas letrinhas aqui, vocês, Ney Day, aula do Ney. Ai, Jesus. Não tô acompanhando o chat, tá? Então, essas letrinhas aqui, que vocês estão vendo, CGAT, são bases nitrogenadas que vão formar o nosso material genético. Então, adenina, timina, citosina e guanina. Elas se ligam de qualquer forma? Não. Elas têm uma conformação ideal, ou seja, o par ideal para a vida. Aí eu tenho um macetinho para vocês.
7 letras? Só são 4, Hannah. Adenina, timina, citosina e guanina. Certo? No DNA são 4. No RNA são 5, tá? Mas aí a gente é uracila. A uracila é uma base nitrogenada que vai se substituir a adenina no DNA, tá? Por isso que no RNA são 5, mas o A é omitido, tá bom? Então, macete para vocês. Aguinaldo, Timóteo, o A obrigatoriamente se liga com o T e Gal é Costa. Aguinaldo Timóteo até morreu recentemente, na semana passada, por causa de Covid. Gal, Costa. O G obrigatoriamente se liga com o C, tá certo? Então, a gente tem essa conformação. Aguinaldo pode ser Costa? Não. Aguinaldo é Timóteo, tá? Gal pode ser Timóteo? Não. Gal é Costa, tá? Então, obrigatoriamente no nosso material genético, Aguinaldo, o A se liga com T. Então, eu tenho 2 fitas aqui, ó. Uma fita, 2 fitas. Essas fitas são complementares. O C se liga obrigatoriamente com o G, o A se liga obrigatoriamente com o T. Gente, isso tudo que eu tô mostrando para vocês é revisão do primeiro ano. Nem entrei em genética ainda, tá certo? Tô só fazendo as revisões de alguns conceitos importantes. Então, a gente viu lá que o gene é um pedacinho do meu DNA, né, que vai determinar uma característica. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais entre si. Lembra daquela figura que eu mostrei para vocês? Deixa eu ver se volta para a figura. Não volta. Aquela figura que eu mostrei para vocês com 46 cromossomos eram organizados em pares. Cada parzinho desse a gente chama de... Meu mouse voltou. Cromossomos homólogos. Então, por que são homólogos iguais entre si? Porque uma cópia dessa eu recebi do meu pai e uma cópia dessa eu recebi da minha mãe. Esses 2 cromossomos, eles vão determinar a mesma característica, ou seja, esse gene aqui vai determinar a cor do meu cabelo. Então, eu recebo essa informação tanto do meu pai quanto da minha mãe, certo? Essas informações vão conflitar no meu organismo para saber quem é que vai mandar. Por exemplo, minha mãe é loira de olhos azuis. A criatura em cabelo castanho claro, olhos castanhos. Por quê? A informação que eu recebi do meu pai, que é cabelo castanho, olho castanho, é mais forte que a informação que eu recebi da minha mãe de cabelo loiro e olhos azuis, tá certo? Então, a gente vai receber, por mais que eu receba essa informação genética de olho claro, pele clara, cabelo claro, elas vão conflitar com a do meu pai e vão estabelecer a dominância, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então, outro conceito importante é o de locus gênico, é onde no cromossomo está aquela informação genética, o local do gene, ou seja, locus gênico, e alelos, que já é a nomenclatura para o gene, meu alelo, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais para frente em genética. O porquê de ser maiúsculo e o porquê de ser minúsculo. Então, gene dominante é aquele que possui maior expressividade. No nosso material genético, a gente expressa os genes com letras. Algumas características, elas têm letras pré-definidas pelos cientistas. Então, quando vocês virem uma sigla NBR1, é um gene que algum cientista determinou aquela nomenclatura. Para a gente aqui, vamos utilizar letras do alfabeto. Pode ser qualquer letra que vocês quiserem, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Tzão, Tzinho, tá certo? Dzão, Dzinho e por aí vai. Então, quando vocês virem uma letra maiúscula, ela pode estar duplicada, Azão, Azão, ou apresentar somente uma vez. Nós aqui vamos trabalhar com características
só de 2 letras, mas existem características no nosso corpo, por exemplo, que são formadas, aqui é um par de alelos, são formadas por 4 pares de alelos, que seriam o quê? 16 letras. Então, ou 8 letras, características com 8 letras. Então, a gente não vai entrar nesse nível de complexidade dentro da genética. A gente vai trabalhar só com 2 letras, no máximo 4, tá? Então, se eu tiver azão, azão ou azão, azinho, esse maiúsculo representa que essa característica ela é mais forte, tá? Genes recessivos, eles só aparecem, ou a característica recessiva é aquela característica menos expressiva, só aparece na ausência do maiúsculo. Vamos trazer para a sala de aula. Como eu não conheço vocês, né? Eu não tenho noção do que encontrar visualmente, mas vamos imaginar que dentro da sala de aula eu tenho aquele rapaz que é o marombadão, o fortão, que gosta de mandar em todo mundo. E eu tenho aquele outro rapaz que é mais franzino, mas também gosta de dar umas alfinetadas. Eita, Juan! Ah, Juan é o franzino, é? E quem é o boladão? Pronto, então posso usar os exemplos. Aslian é o bombadão que manda em todo mundo. Então, ele é o chefão da sala. E Juan é o menos expressivo. Sendo que, quando Aslian falta, Juan domina a sala. Certo? Então, nos genes, a gente tem mais ou menos essas características. Quando eu tenho a letra maiúscula, que é o Aslian, ele domina. Sem Juan ou com Juan, Aslian vai dominar. Só que o pobrezinho do Juan, ele só vai se expressar quando o Aslian não estiver presente. Tá certo? Deu para entender dessa forma? Sim. Ok, obrigada. Então, outra nomenclatura. Então, Aslian seria o gene dominante e o pobrezinho do Juan seria o gene recessivo, tá bom? Não, Juan não é submisso, ele é recessivo. Ele se expressa, mas ele só se expressa melhor quando ele tá sozinho, tá certo? Com Aslian ele não consegue gritar o suficiente porque Aslian grita mais alto, digamos assim. Ok? Então, a gente tem também a questão da nomenclatura de homozigoto, que a gente chama de característica pura, ou heterozigoto quando é híbrido. Quando é que acontece isso? Quando eu tenho azão, azão ou azinho, azinho, eu tenho letras iguais, alelos iguais, certo? Determinando a mesma característica. Então, quando eu tenho letras iguais, eu chamo de homozigoto puro. Heterozigoto sempre vai ser letras misturadas. Eu vou ter, cadê meu mouse? Uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá certo? Tudo bem até aqui? Vou passar, tá? Vocês estão conversando a heresia aí no grupo. Pronto. Então, aqui a gente acabou de revisar os conceitos. A gente agora vai começar a estudar a genética propriamente dita. Então, onde é que tudo começou? Lá em 1900. Na verdade, foi em 1883, né? 1800 e lá vai pedrinha. Esse carinha aqui, esse senhorzinho aqui, bem simpático, chamado de Gregor Mendel, era filho de plantas. Filho de plantas não, filho de fazendeiros. E ele queria muito estudar isso. Ele analisou isso tudo. Não, naquela época não tinha nem luz elétrica, quanto mais televisão. Era tudo na vela. Então, ele era muito curioso com relação
a ciência de uma forma geral, mas naquela época, 1800 e lá vai pedrinha, só quem podia ter acesso à educação, né, a ter novos conhecimentos, a estudar mais, eram o povo da igreja. Então, por causa disso, ele se transformou ele entrou para um, um convento, né, um monastério, onde ele se tornou monge agostiniano e começou a fazer experimento com plantas. Rapaz, ele estudou, infelizmente a gente tem registros de que ele estudou 28 mil plantas, ou pode ter até estudado mais, tá certo? Ele realmente não tinha muito o que fazer. Então, como ele queria, né, implementar os seus estudos, o que é que aconteceu? Ele entrou para esse monastério, virou monge e começou a estudar lá. Ele criou uma estufa e começou a observar as plantas. E ele analisou 28 mil plantas. Mas não foi qualquer planta. Que planta ele analisou? Ele escolheu ervilhas. Então, Mendel, ele passou a vida dele estudando ervilhas. Por que ele escolheu as ervilhas? Como ele era filho de fazendeiro, ele sabia muita coisa sobre plantas já. Então, as ervilhas, elas eram fáceis de cultivar, não precisava de ambientes muito grandes para produzir essa variedade de planta. Ele conseguia identificar visualmente as variedades de plantas porque ele tinha dois tipos: ervilhas que produziam flores brancas ou flor lilás, outras características que a gente vai ver um pouco mais para frente. O ciclo de vida era curto, então ele estudava várias descendências. Por exemplo, se eu quiser estudar o ser humano tem um ciclo de vida de 70 anos. Então, eu não tenho 70 anos para estudar uma pessoa. Então, numa planta com ciclo de vida curto, em 2 meses eu vejo o quê? 3, 4 gerações. Então, eu consigo ver como é que uma característica passa de pai para filho e assim por diante. Todos os descendentes dessa planta eram possíveis de se reproduzir, então eu tenho descendentes férteis. E o mais importante, essa planta permitia a polinização artificial. Como é o processo de polinização natural na natureza, né? A gente tem um insetinho que tira o pólen de uma flor, leva para outra flor. Esse pólen vai cair lá na estrutura sexual feminina dessa planta, vai fecundar e vai gerar um fruto. Então, a polinização artificial, ele tirava o pólen de uma flor com a ponta de um pincel, pincelava lá na outra flor e pimba, certo? Tinha a polinização artificial. Então, como é que Mendel organizou seus estudos, né? Dentre as características da ervilha, ele escolheu as bem marcantes que eram possíveis de visualizar a olho nu, principalmente, né? Porque naquela época até os microscópios eram rudimentares. E ele escolheu uma característica por vez. Então, se ele tinha duas plantas, uma com semente verde e uma com semente amarela, mas ela tinha a flor branca, a flor roxa, ele ignorava todas as outras características e olhava só para a cor das sementes. Então, ele estava desconsiderando as demais características nesse primeiro momento. Então, o que é que ele observou de característica nas ervilhas? Gente, esses numerozinhos aqui que eu não sei se vocês vão conseguir ver, é a quantidade de coisas que ele contou, tá? Então, ele contou 5.474 ervilhas redondas, lisas. 1.850 ervilhas rugosas, que ela é enrugadinha. Então, ele não tinha o que fazer mesmo, ele estava contando. Então, o que foi que ele encontrou de característica? Forma da semente, cor da semente, ou era amarelo ou era verde, a forma da vagem, ou era lisa ou era rugosa, a cor da vagem também podia mudar, amarelo ou verde, posição das flores, ou a flor era na ponta, ou a flor saía pelas laterais do caule, cor das flores e tamanho do caule, ou a planta era alta ou a planta era baixa.
Meu marido passou aqui fazendo careta pra mim. Então, aqui a gente tem a como é a flor de uma ervilha. Vejam que aqui, gente, essas duas pétalas aqui, ela tá protegendo o órgão sexual da flor. Então, essa flor é uma flor que ela vive se fecundando. Então, ela faz autofecundação. Bem por aí, Eduardo. Bem por aí. Ah, não tô fazendo nada mesmo, vou contar a ervilha. Então, essa planta, ela só realiza autofecundação, porque ela tem essas duas pétalas que estão protegendo o seu material, seus órgãos sexuais, né? Que a planta, ela vai ter tanto órgão sexual masculino e feminino. Então, o pólen dela tá sempre fecundando seu óvulo, né? Então, eu tenho, nessas plantas, eu tenho clones de si. Então, eu não tenho variabilidade genética. Então, essa planta aqui, ela sempre obrigatoriamente vai gerar plantas de flor branca, de sementes, por exemplo, verde, são alta, com a mesma disposição de flores, porque todas são clones, e a gente sabe que clones são todos iguais. Nessa daqui, eu vou ter todas. A maioria das plantas não tem clone, Hanna. As plantas que conseguem fazer polinização cruzada, por exemplo, que é a maioria das plantas, elas não são clones, elas têm variabilidade genética. As plantas que geram clones são aquelas que têm autofecundação. No caso aqui das ervilhas, são clones porque elas realizam autofecundação. O que Mendel fez? Ele abriu as pétalas da flor, tirou o pólen dessa flor aqui e pincelou nessa aqui, certo? Então ele fez o quê? A polinização cruzada, que na natureza isso não aconteceria. Ok? Ficou claro? Só arrumando as coisas que estão caindo nos meus pés. Oi. Lucas, ele entrou para o monastério, deixa eu ver, foi mais de 20 anos. Foi mais de 20 anos para ele produzir o material para ser. Porque assim, Mendel é considerado o pai da genética, certo? Ele morreu em 1900. Mas ele só teve reconhecimento de que todo o estudo dele estava certo em 1903. Ou seja, ele morreu sem o devido reconhecimento. Certo? Então, assim, muitos dos cientistas que a gente tem no passado, eles só tinham reconhecimento pós-morte. E ele só teve reconhecimento porque, quando ele mostrou seu trabalho para a comunidade científica daquela época, o pessoal ficou dizendo: que isso? Esse homem tá falando heresia, não sabe nem o que é que tá dizendo. Certo? Passou anos o povo dizendo que era balela. Aí um estudioso pegou o material de Mendel e fez tudo de novo. Aí, quando esse cara foi dizer, não, o que Mendel estava dizendo lá atrás é verdade. Aí ele ganhou o reconhecimento, por isso que ele é considerado até hoje o pai da genética, tá certo? Porque todos os seus conhecimentos faziam sentido. Gente, eu mostrei para vocês a questão de cromossomo, o que é um gene, mas Mendel não sabia PN disso, porque nem o núcleo tinha sido descoberto ainda. Mendel, em 1880, nem microscópio tinha, olhava as coisas no olho e percebia: por que essa planta que tem flor branca sempre dá flor branca? Por que essa planta que dá flor lilás sempre dá flor lilás? Então, as perguntas dele eram assim: por que essa planta que dá semente amarela sempre dá semente amarela? O que é que vai acontecer se eu pegar uma planta que dá semente amarela e cruzar ela com a planta que dá semente verde? Então, as perguntas eram assim. Pra gente, hoje em dia, Ave Maria, coisa besta. É óbvio pra gente, mas para eles não eram, porque eles não tinham tecnologia para isso.
não tinham conhecimento para isso. O material genético, o núcleo, só foi descoberto em 1929. Ou seja, muito depois que o cara era top das galáxias naquela época. Então ele teve essa sacada de perceber que as características visuais eram passados de pai para filho, né? Então, o que ele realizando esses cruzamentos, né, ele pegou uma planta que só dava semente amarela, abriu a flor daquela planta que dava semente amarela, tirou o pólen e colocou numa planta, na flor de uma planta que dava semente verde e esperou para ver o que é que acontecia. Então, a gente chama nessa primeira linhagem de parentais. Avatar dos matos. Gostei do apelido. Então, ele pegou essas duas plantas e chamou de geração parental, porque teoricamente são os pais, né? A que dava só semente amarela com a semente verde. E observou o que é que... Gente, só lembrando, tá? Quando uma planta faz cruzamento, ela vai produzir seus filhos. Em forma de quê? De frutos, tá certo? Quando eu tenho uma flor, duas flores, uma fecundando a outra, a gente vai ter a formação de frutos. Eu tenho uma flor que vai ceder o pólen e uma flor que vai ceder o óvulo. Houve a fecundação, né? O besourinho foi lá, tirou o pólen dessa flor e colocou nessa flor. Essa flor aqui, as pétalas vão cair, o ovário dessa planta que teve o óvulo fecundado vai se transformar num fruto. Então, Mendel teve essa sacada de pegar uma planta que só dava ervilha amarela, pegou o pólen, colocou lá na florzinha que dava semente verde e ficou observando qual era o fruto que ia nascer. E ele viu que a primeira geração só deu sementes amarelas. E ele se perguntou: rapaz, que danada é isso? Eu cruzei verde com amarelo, mas só deu amarelo. Cadê a característica verde? Certo? Ele ficou se perguntando. Então, o que é que acontece se eu pegar duas plantas, porque eu acredito que a característica verde está escondida? Certo? Então, a amarela apareceu, mas a verde ainda está ali em algum lugar. Ele teve essa sacada. Então, foi o que ele fez. Ele pegou duas plantas dessa geração F1, né, que a característica verde estava escondida, tirou o pólen de uma flor, colocou na outra flor e viu lá a geração F2. Ele não tinha esposa, certo? Então, ele podia fazer essas coisas. Quem tem esposa não pode fazer essas coisas, porque tem que ajudar em casa. Então, na geração F2, olha o que ele observou. A cada 4 plantas observadas, 3 eram amarelas. E olha quem apareceu novamente. A característica verde, certo? Então, essa característica verde em F1 estava realmente sendo mascarada. Não, Hannah, ele fazia vários experimentos, mas, por exemplo, ele pegou 10 plantas. Na primeira planta, ele olhou só a cor da semente. Na segunda planta, ele olhou só a cor das flores. Na terceira planta, só a altura das plantas. E foi observando o resultado desses descendentes, tá certo? Aqui a gente está trabalhando só com cor, mas ele fez experimento para todas aquelas características que eu mostrei anteriormente. Não, Arthur, não é enxerto, porque enxerto você pega o caule de uma flor, de uma planta, por exemplo, já desenvolvida, com raízes desenvolvida, e eu vou encaixar o caule de uma planta jovem para estimular o desenvolvimento dela. Não é um enxerto, é reprodução, é polinização cruzada. Eu tiro o pólen de uma flor e vou pincelar lá em outra flor, tá certo? Então, na geração F2, Mendel percebeu isso, que a característica verde, ela voltava à tona. Aí ele começou a se perguntar, o que é que essa característica tem que ela está sendo mascarada pela cor amarela? Foi quando ele definiu os conceitos de dominante e recessivo. Para Mendel, toda característica que aparece em F1, ela é dominante. Olha a Julian aparecendo aqui. Tá dominando, tá certo? Quando é que Juan vai aparecer? Quando ele estiver sozinho. Então,
Mendel teve a sacada de que quando a característica amarela não estava presente, a característica verde se sobressaía e conseguia expressar sua cor, tá certo? Ficou claro isso? Sim, ótimo. Vamos para frente. Então, depois, muitos anos depois, quando se descobriu o material genético, o núcleo, se descobriu o material genético, que descobriram os cromossomos, foi que eles perceberam que as características são determinadas pelo DNA e esse DNA vai ter alelos dominantes e recessivos. Aqui ele utilizou a letra Y, porque ele está utilizando a letra, aqui em inglês, né, yellow, o Y de yellow, que ele está utilizando a letra da característica dominante, tá? Então, na geração parental, lembra que eu disse que essa planta sempre era pura, que sempre dava plantas com sementes amarelas, e essa planta sempre sementes verdes. Então, a gente chama de homozigoto puro. Então, lembra que eu falei para vocês, o homozigoto puro tem duas letras iguais. Se ela é dominante, ela vai ter Yzão, Yzão. Recessivo, Yzinho, Yzinho. Em F1, o que é que acontece? Lembra que quando a gente está produzindo gameta, eu mando metade da informação. Então, esse Yzão aqui, meu mouse, vou mandar metade, certo? Então, se eu tenho Yzão, Yzão, no gameta eu vou mandar um Yzão. Se eu tenho Yzinho, Yzinho, eu vou mandar Yzinho, certo? Aí vejo que Yzão com Yzinho. Meu mouse tá bugado. Só um minutinho, gente. Deixa eu me achar com o mouse. Pronto, voltou. Que o mouse fica indo para trás da tela, eu não consigo apontar para vocês. Então, vejam que esse Yzão veio de onde? Daqui. E esse Yzinho veio daqui. Então, Yzão com Yzinho, olha a Juan aqui. Consegue se expressar? Não, porque a Gilian está presente. Então, essa ervilha, ela é amarela, porque ela tem pelo menos um alelo dominante, tá? Aqui do mesmo jeito, Yzão, Yzinho. Quando ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas aqui, nessa daqui eu tenho um heterozigoto, porque eu tenho um alelo dominante, que é o Yzão, e um alelo recessivo, Yzinho. Eu vou produzir dois gametas, tá? Eu posso mandar o Yzão para o meu gameta ou o Yzinho. Então, dependendo do que está sendo enviado, eu estou produzindo um indivíduo diferente. Por exemplo, se eu mandar o Yzão daqui encontrou o Yzão daqui, vou ter homozigoto puro, Yzão, Yzão. O Yzão daqui com o Yzinho daqui vai ser amarelo também, mas eu tenho um Yzão, Yzinho. Yzinho daqui, mais o Yzão daqui, amarelo também, mas vai ser heterozigoto. Quando eu recebo os dois Yzinhos, aí eu tenho verde, que é o Juan se expressando. Meu Deus. Deu para entender até aqui? É porque eu não tô conseguindo riscar, então fica mais complicado para vocês. Mais ou menos, né? Mas eu prometo que próxima aula eu trago tudo bem explicadinho. Então, para as características que Mendel analisou, ele conseguiu observar que a cor verde é recessiva, a cor amarela é dominante. Para ervilha, né? Para o formato da ervilha. Para vagem, né? A cor verde já é dominante e a cor amarela é recessiva. Então, vejam que uma característica não tem nada a ver com a outra, tá bom? A forma da ervilha lisa é dominante, rugosa é recessiva. Formato da vagem lisa é dominante, rugosa é recessiva. Cor da flor, lilás ou púrpura, é dominante, branco recessivo. Flores
na lateral, né? Que chama axial, como se fosse na axila. É dominante, na pontinha é recessiva. Se a planta for alta, ela é dominante. Se ela for baixa, ela é recessiva, ok? Dúvidas até aqui? Sim, eu vou mandar o link para vocês. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Terceiro ano. Vou pegar aqui o link. Vai ter chamada assim. Pronto. Link da chamada, tá? Preencham, por favor. Então, vamos lá. Então, proporções. Sim, Christian, vou disponibilizar os slides no Sigeduc. Para quem não tem acesso ao Sigeduc, eu vou tentar postar para os líderes de turma para disponibilizar para vocês, tá certo? Então, Mendel encontrou essa proporção de 3:1 na geração F2. A cada 4 plantas que ele analisava, 3 sempre tinham uma característica dominante, que é a cor amarela, e 1 era verde. Então, ele analisou 8.023 sementes. Dessas sementes, 6.022 eram amarelas e 2.001 eram verdes. Sim, Aldijane, eu tenho que conversar com você depois, tá certo? Pra gente ver como é que vai ver a questão com o Ruben, tá bom? Era até para ter falado contigo na semana passada, mas eu nem me lembrei, perdão. Então, voltando, né? A cada 3 plantas, a cada 4 plantas, 3 são verdes e uma